Quando a gente fala de rapport, é empatia, entrar em sintonia. E aí eu vou trazer algumas estratégias aqui para você sobre isso, tá? Que uma das estratégias no rapport, para você entender a comunicação com o cliente, para você ter empatia com ele e entender melhor, entrar em sintonia, é a estratégia de você utilizar o mesmo tom de voz ou a mesma rapidez da fala desse cliente, tá? Ou seja, se o cliente fala muito rápido, 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 vai falando rápido, você entra numa sintonia e começa a falar muito rápido também. À medida que ele for, e você vai entrando em sintonia, você desacelera e você vai perceber que, consequentemente, ele vai desacelerando, ele vai te acompanhar em todo o processo, tá? Quando você fala, quando o cliente trabalha com muito, agora a gente não faz mais reunião presencial, né? Mas quando a gente faz reunião presencial, algum encontro presencial, e o cliente fala muito rápido, e muitos gestos, você começa a imitar, mas de uma forma bem sutil, tá, gente? Senão ele vai perceber. Começa a imitar os gestos deles, você já vai percebendo que ele vai entrando em sintonia, e à medida que ele for te acompanhando, você vai trazendo ele para você, para a sua forma de comunicação, e você vai conduzir para aquela fala que você quer, tá? Então quando a gente fala de rapport, a gente fala de tom de voz, de velocidade da voz, a gente fala de gestos, e a gente fala também que o mais importante de tudo é sensações, os sentimentos, é conexão emocional. No relacionamento, a gente não fala muito de quando a gente fala de relacionamento de marido e mulher, namorado e namorada, a gente não fala de conexão emocional. É muito importante que você tenha uma conexão emocional com o seu potencial cliente ou com o seu potencial prospect. Por quê? Porque se você tiver aquela conexão fria, objetiva, às vezes você não consegue desenvolver. Então, traga ele para você com essa conexão emocional, talvez trazendo alguns elementos do hobby dele, do dia a dia dele, entenda como é que funciona todo o trabalho dele. Essa conexão emocional é o que traz a cerejinha do bolo para que você feche um potencial contrato, tá? Como que você vai fazer a conexão emocional? Entenda genuinamente o que esse cliente quer, o que esse prospect quer. Como que você vai entender genuinamente? Dando atenção plena, atenção ativa. Eu percebo muitas vezes, em algumas comunicações, em alguns diálogos, que às vezes uma pessoa fala, outra pessoa já quer contar a sua história e dá um exemplo, enquanto a primeira pessoa ainda não terminou de falar, e não há conexão na conversa. A atenção genuína é muito importante que você tenha e pratique no dia a dia, nos seus relacionamentos, no relacionamento da sua casa, no seu trabalho, essa atenção genuína. Porque se você der a atenção genuína para o seu potencial cliente, para a sua esfera de contato, para o seu potencial parceiro, você vai entender como é que funciona a estratégia mental dele e entender como é que ele funciona de uma maneira lógica. E como que você vai dar atenção genuína? Simplesmente perguntando, dando atenção. Vou citar um exemplo para vocês. Eu até vou escrever aqui para você. Sobre o que você gostaria de pensar, ou como é a sua rotina, como é sua roupa, sua rotina hoje. Como é a sua rotina hoje? Tá? É uma pergunta assim que você já vai criar uma sintonia, uma conexão com a pessoa, uma conexão emocional. Como é a sua rotina hoje? Aí ele vai falar, olha, minha rotina hoje é assim, assim, tá. Aí você vai emendar com uma próxima pergunta de acordo com as palavras com que ele foi falando. Se a sua rotina é assim, assim, assado, né? Você vai repetir o que ele está falando. Como seria... me fala mais como seria essa ação, essa atividade. Se ele falar assim, olha, minha rotina é assim, eu preciso cuidar de financeiro, eu preciso cuidar de... eu não consigo ter tempo para fazer meu financeiro, estou me perdendo com relação a pagamento de contas. E aí você vai fazer uma outra pergunta, como seria ter um financeiro organizado, como seria poder cuidar do pagamento das suas contas em dia? Você vai trazer uma nova pergunta, aí ele vai falar mais sobre isso. Você já vai entendendo como é que funcionam as estratégias dele, tá? Faz sentido isso para vocês, gente? Vocês estão me acompanhando?
se manifestem aqui no grupo, aqui no bate-papo, para que eu saiba se vocês estão me acompanhando, se eu estou falando muito rápido ou muito devagar, enfim. A minha lógica de raciocínio é muito rápida, então às vezes eu preciso desacelerar um pouco para que eu possa entender se vocês estão me acompanhando, tá bom? Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Responde aí, tá? Ah, maravilha. Obrigada. Ah, a Cirlei tá aí. A Cirlei, ela é a nossa franqueada e a gente utiliza muito esse processo, né, Cirlei? Da atenção ativa, da atenção genuína. Isso não especificamente que seja uma estratégia, mas é uma estratégia que nós utilizamos, que eu utilizo também nos meus atendimentos. Eu também faço mentoria, tá? Com programação de linguística e mentoria para secretárias. E eu utilizo também essa estratégia da atenção genuína, da atenção empática, tá? Para que a pessoa se sinta à vontade para falar sobre as emoções dela, sobre o que está pegando naquele momento. Então, eu recomendo que vocês tragam essa sintonia, tragam o cliente para vocês com essa conexão emocional. Isso é bem legal, bem importante. Além de, claro, de trazer nossas técnicas sobre o trabalho, mas tudo começa com uma conexão emocional. É como se fosse um relacionamento, né? Para um relacionamento amoroso funcionar, você precisa entrar com uma conexão emocional antes de uma conexão mais intensa. Então, se não tiver conexão emocional, não há a sintonia, não há harmonia no relacionamento, tá? Aí você vai incentivar ele a falar, ele vai falar, e aí você pede um pouquinho mais. Fala mais sobre esse assunto, conta mais sobre isso. Ou existe algo que você gostaria de comentar, que você ainda não falou até agora? Como seria que, se você, estou dando algumas perguntas aqui, se vocês quiserem anotar, aí eu posso repetir para vocês, tá? Como seria se você tivesse um apoio administrativo, um apoio financeiro, de acordo com o que ele quer, né? Como seria se ele tivesse esse apoio administrativo financeiro, de acordo com com a sua demanda, com a sua necessidade, tá? Instiga ele a falar cada vez mais. Depois que ele esclareceu tudo, a última pergunta é: existe algo que você gostaria de acrescentar, de falar, que nós não colocamos até agora? E se existir algo, tudo bem, ouve ele mais um pouco. Se não existir, você pede para... Aí sim que você vai falar. Aí você vai falar sobre como funciona a sua prestação de serviço, você vai falar como que funciona a sua metodologia de controle das horas, enfim, do pacote de serviço. E aí, só por último que você vai falar sobre o orçamento, só por último, tá bom?